Na era digital, onde a internet se tornou palco para narrativas virais, desafios perigosos e mistérios inexplicáveis, algumas lendas urbanas ganharam vida com força quase sobrenatural. Entre essas histórias modernas, poucas tiveram tanto impacto quanto a lenda de Momo, uma figura perturbadora que se espalhou pelas redes sociais e grupos de mensagens como um fantasma do século XXI. Mais do que apenas uma imagem estranha, Momo se tornou sinônimo de medo, paranoia e boatos que misturavam realidade e ficção. O ponto de partida dessa lenda urbana foi uma escultura criada pelo artista japonês Keizuki Aizawa, da companhia de efeitos especiais Link Factory. A peça, inspirada em yokais, criaturas do folclore japonês, retratava uma mulher com olhos esbugalhados, boca alargada em um sorriso perturbador e pernas de pássaro. A escultura foi exibida em 2016 em uma galeria de Tóquio, sem qualquer intenção de ser associada ao terror online. No entanto, sua aparência grotesca chamou a atenção da internet, que rapidamente se apropriou da figura, transformando-a em algo muito além de uma simples obra de arte. Em 2018, começaram a circular boatos sobre o chamado Desafio da Momo. Segundo relatos, perfis anônimos utilizavam a imagem assustadora da escultura para criar uma personagem fictícia, que entrava em contato com crianças e adolescentes em aplicativos como WhatsApp, Facebook e até mesmo no YouTube Kids. A narrativa dizia que, ao iniciar a conversa com Momo, a vítima receberia mensagens perturbadoras, ordens para realizar tarefas bizarras e até ameaças de morte contra familiares caso não obedecesse. Entre os desafios supostamente propostos estavam acordar de madrugada, assistir a vídeos de conteúdo violento, autolesionar-se e, em casos extremos, cometer suicídio. Embora muitas dessas informações não tenham sido comprovadas, a simples ideia de que uma criatura horrenda pudesse se infiltrar nos celulares e manipular crianças foi suficiente para gerar pânico mundial. A lenda urbana da Momo se espalhou com velocidade impressionante, sendo noticiada em diversos países, incluindo Brasil, México, Estados Unidos e Índia. Escolas, pais e autoridades começaram a emitir alertas sobre os riscos desse jogo, mesmo sem evidências sólidas de sua existência. A imprensa, muitas vezes sensacionalista, reforçou a narrativa, ampliando o clima de medo. Reportagens mostravam supostos casos de crianças influenciadas por Momo, algumas ligadas a automutilações ou até mesmo mortes misteriosas. No entanto, investigações posteriores revelaram que muitos desses incidentes não tinham ligação direta com a lenda, mas sim com outros problemas sociais e psicológicos. Ainda assim, o mito ganhou tanta força que se tornou quase impossível separar o que era verdade do que era exagero midiático. Momo passou a representar, para muitos pais, o perigo invisível da internet, onde qualquer imagem poderia se transformar em uma ameaça. O que realmente fez da Momo uma figura assustadora não foi apenas sua aparência grotesca, mas o terror psicológico criado em torno dela. O simples ato de receber mensagens inesperadas já é perturbador, mas quando somado a uma figura horrenda e ameaças veladas, o impacto é devastador. Crianças e adolescentes, com sua imaginação fértil, muitas vezes acreditavam que a criatura poderia realmente estar observando cada movimento, pronta para cumprir suas ameaças. Assim, a lenda explorava um dos medos mais primordiais: o de ser perseguido por algo que não se pode controlar. Como acontece com muitas lendas urbanas digitais, a Momo também se transformou em objeto de memes e piadas. Sua imagem foi reutilizada em montagens, vídeos de humor e até em jogos independentes de terror. Essa dualidade, entre o riso e o medo, apenas reforçou sua presença na cultura popular. Entretanto, o lado sombrio sempre se manteve vivo. Para cada meme engraçado, havia também histórias de terror compartilhadas em fóruns, vídeos do YouTube que exploravam o suposto ritual para invocar Momo e até áudios falsificados em que a criatura falava com as vítimas. O fenômeno de Momo pode ser entendido como um reflexo da era digital. A internet amplifica boatos, e a dificuldade de distinguir o real do falso cria terreno fértil para o surgimento de lendas urbanas modernas. O que antes se espalhava por boca a boca em bairros e escolas, hoje circula instantaneamente pelo mundo todo. Nesse sentido, Momo é um exemplo de como a cultura do medo online se alimenta da viralização.
O que começa como uma história isolada pode, em questão de dias, transformar-se em um pânico coletivo global. Com o passar do tempo, as investigações revelaram que o desafio da Momo não passava de uma combinação de boatos, exageros midiáticos e alguns oportunistas que usaram a imagem para assustar. O próprio artista criador da escultura afirmou nunca ter tido relação com o mito e que sua obra sequer tinha intenções malignas. Em 2019, o pânico diminuiu gradualmente, mas a figura de Momo permaneceu no imaginário coletivo como um ícone do terror digital. A lenda urbana de Momo vai além do susto imediato. Ela simboliza o medo dos pais diante da internet e a vulnerabilidade das crianças frente ao mundo digital. A ideia de uma entidade controlando ou influenciando os jovens por meio da tecnologia toca em uma ferida real da sociedade moderna: a falta de controle sobre o que os filhos consomem online. Nesse sentido, Momo pode ser vista como uma personificação dos perigos da rede, um aviso distorcido sobre a importância de monitorar e orientar o uso da tecnologia. Mesmo após o fim do pânico midiático, Momo continua aparecendo em filmes de terror, creepypastas e histórias de terror compartilhadas em fóruns e redes sociais. Sua imagem perturbadora foi tão impactante que dificilmente será esquecida. Assim como outras lendas urbanas, ela se transformou em um conto moderno, transmitido não em fogueiras ou corredores de escolas, mas em telas de celulares e computadores. A lenda urbana de Momo é um exemplo poderoso de como o medo pode se espalhar na era digital. O que começou como uma escultura artística se transformou, por meio da viralização, em uma ameaça global que aterrorizou pais e crianças. Mais do que um simples susto, Momo revelou como a internet pode criar monstros imaginários, capazes de influenciar o comportamento humano. Seu legado continua vivo, não apenas como uma figura assustadora, mas como um lembrete do poder das histórias em um mundo hiperconectado.